Uma rede de supermercados foi condenada a pagar R$100 mil de indenização coletiva por exigir antecedentes criminais para selecionar empregados. A decisão é da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Ao julgar o processo, a 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a necessidade de apresentação de antecedentes criminais deveria estar limitada a cargos específicos do estabelecimento. Para o colegiado, a exigência genérica do documento pelo supermercado é ilícita e discriminatória. O caso tem origem em ação do Ministério Público do Trabalho, que pediu a condenação da Mateus Supermercados em São Luís, no Maranhão. O MPT reivindicou que a empresa pagasse R$600 mil por dano moral coletivo. Em defesa, a rede de supermercados assumiu que exige certidão de antecedentes criminais para contratar qualquer trabalhador, mas defendeu a legalidade da conduta. Lembrou que o documento também é exigido pela administração pública na contratação de servidores e que o pedido foi feito a todos os candidatos à vaga de emprego sem distinção. Na ação ajuizada pelo MPT, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão, havia entendido que não ficaram comprovadas a discriminação nem a lesão moral por parte do supermercado. O TRT ponderou ainda que existem funções na empresa, como caixas e açougueiros, que exigem grau elevado de confiança. Mas o argumento foi contestado na 8ª Turma pela ministra Adelaide Miranda Arantes, relatora do recurso de revista do MPT ao Tribunal Superior do Trabalho. A Corte Regional, ao consignar que, aspas, não é difícil associar que das muitas funções desempenhadas pelos trabalhadores da empresa reclamada, exigem grau elevado de fidúcia, especialmente por trabalharem diretamente com numerário ou com objetos perfurantes, exemplo, caixas, açougueiros e etc. E atribuiu de forma genérica uma exceção a todos os candidatos que serão contratados pela RE e alocados nas mais diversas funções, o que não se coaduna com a tese firmada por essa Corte Superior no IRR 24.358/2013, pela SDI1. E não há que se falar também da necessidade de comprovação de dano moral, tendo em vista o reconhecimento do seu caráter in re ipsa, segundo o item 3 da respectiva tese. Portanto, eu fundamento a violação do artigo 5º10 da Constituição. Por unanimidade, a 8ª Turma acompanhou o voto da relatora e condenou a Mateus Supermercados a pagar indenização de R$100 mil por danos morais coletivos, pela exigência de apresentação de antecedentes criminais para a seleção de empregados. A quantia será revertida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. No entanto, a empresa apresentou embargos de declaração ainda não julgados pelo colegiado. Bom, a gente vai repercutir esse assunto agora ao vivo aqui com o nosso consultor jurídico da TV Justiça, Daniel Villanova. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Rafaela. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, esse assunto a gente acompanhou na reportagem, a empresa recorreu, né? Mas a gente já tem ali o entendimento consolidado do TST, então, que não pode pedir antecedentes criminais, é uma prática que a gente vê no dia a dia. É uma prática que acontece no dia a dia, mas que remete para além do inciso 10º do artigo 5º, que foi mencionado pela ministra relatora do TST, a ideia de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. O inciso 2º do artigo 5º ele é muito importante e a exigência de uma obrigação contratual de trabalho que não é prevista especificamente em lei pode ser entendida como um uso arbitrário da sua posição contratual. Então, no caso específico, houve a fixação, inclusive, dessa indenização a título de dano moral coletivo, porque essa é uma prática abusiva. Para que haja a necessidade de verificação de antecedentes, é preciso que haja previsão legal específica, o que não era o caso que nós analisamos aí, uma vez que se tratava de uma contratação para atuação num frigorífico, né, para fins de açougue, né, e cortes de carne, coisas assim. Pois é, mas aí fica uma dúvida, né? A gente até conversava aqui nos bastidores, mas será que empresas de segurança, por exemplo, podem exigir? A pessoa vai trabalhar ali armado e tal, então gera um risco? Depende do tipo de segurança. A gente tem várias modalidades de segurança, tem a segurança não armada, segurança armada, segurança de transporte de valores. O que é o ponto distintivo, Rafaela, é a existência de uma lei específica que preveja a necessidade de verificação a título de antecedentes.
Para o caso de segurança de transportes de valores, existe essa previsão legal. Então, por isso se exige, mas é para essa hipótese. Agora, qual é a mensagem geral, a regra geral? Via de regra, não se exige análise de antecedentes para qualquer contratação em matéria de direito do trabalho, sob pena de se incorrer em uma violação, inclusive a título de dano moral. E aí, às vezes, a pessoa está ali numa condição, né, de reinserção à sociedade, um egresso, né? Exatamente. E aí a ideia básica é de que a pessoa que cumpriu a pena, ela já quitou as suas dívidas com a sociedade. Essa é a ideia. A pessoa que cumpre a pena se ressocializou. Logo, é isso. Maravilha, Daniel. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Boa tarde e até amanhã. Gratidão. Até amanhã.